Amém. Agora você desenferrujou. Agora eu consigo pregar. Provérbios capítulo 12. Vai lá, depois de Salmo você abre Provérbios. Glória a Deus. Tem tudo uns macetes, sabia? Tem tudo uns macetes. Aí, ó, viu? Agora começou a sair mais glória. Provérbios 12, Glória a Deus. versículo 5. Abre a sua Bíblia bem no meio, você vai achar Salmo. Depois o próximo livro é Provérbios. Provérbios 12, 5. Está escrito assim a palavra de Deus: os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos ímpios engano. 6. As palavras dos ímpios são ciladas para derramar sangue, mas a boca dos retos os livrará. Glória a Deus. Fecha os teus olhos. Senhor Deus, Senhor Pai amado, Deus, fala conosco em nome de Jesus. nessa noite. Em nome de Jesus. Se prepare para você ouvir uma das histórias que talvez vá mexer com você. Eu orei muito para estar pregando isso daqui. Eu busquei muito para estar falando isso daqui. Mas nessa noite, eu te peço que você empreste seus ouvidos, Glória a Deus. para que Deus possa falar para você. O homem mais sábio do mundo, a saber, Salomão, ele escreve esse provérbio, que está no capítulo 5, versículo 12. E ele fala dos pensamentos dos justos. E diz: os pensamentos do homem justo, da mulher justa, é reto. Não tem curva. Não tem desvio. Glória a Deus. É uma direção. Pastor, essa mensaginha que o senhor vai pregar, você nem imagina que vai sair daqui a pouco aqui. Você nem imagina. Não vou ficar com esse negócio de pensamento de justo, de reto, essas coisas aí. Eu não gosto disso. Mas Salomão fala que o pensamento do justo é Reto. desvio. Deixa eu pregar. Reto. Os pensamentos do justo são retos, não tem curva, não tem desvio. Mas o conselho dos ímpios é engano, ou seja, é mentira, é arapuca. Quem sabe o que é arapuca? Ninguém sabe o que é arapuca? Arapuca é aquela armadilha de pegar passarinho. É armadilha. Então o pensamento, vou enrolar até você pegar. O pensamento dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios é engano, é arapuca, é armadilha. As palavras dos ímpios são ciladas, armadilha, para derramar sangue, mas a boca dos retos a livrará. Amém? Então, se os pensamentos e as palavras dos ímpios são, para você entender, tem gente que não sabe o que é arapuca, são a ratoeira. Sabe o que é ratoeira? Você pega a ratoeira, você arma a ratoeira, põe um pedacinho de queijo ou alguma comida para o rato comer. Ele pensa que ali não vai acontecer nada, mas ele vai comer o queijo e a ratoeira desarma nele. Então a Bíblia diz: o conselho dos ímpios é engano, é ratoeira. Parece que está tudo legal, parece que é perfeito, mas não é, é armadilha. Mas a boca dos retos as livrará. Livrará do quê? Da armadilha. Por que eu estou falando isso? Vi, aumenta um pouquinho meu microfone, filho. Por que eu estou falando isso? Porque não adianta eu subir no altar para pregar, para ministrar, se eu não estiver vivendo o que eu estou pregando. Então nessa noite, daqui a pouco eu vou começar a pregar. De novo isso. Essa noite eu vou começar a pregar. Desliga isso, meu irmão. Essa noite eu vou começar a pregar e que a minha boca seja o conselho do justo, o conselho do reto, para te livrar da armadilha. Fala assim: eu vou prestar atenção de agora em diante, porque agora, fala agora, o pastor vai começar a pregar. Então escuta lá,
Aqui começa a minha mensagem. Na noite do dia 1º de novembro do ano de 1775, aconteceu a maior tragédia no continente europeu. Uma tragédia que talvez muitos não conheçam, mas se você for nos livros de histórias de hoje na internet, você vai ver que a maior tragédia no continente europeu aconteceu na noite de 1º de novembro de 1775, conhecido como o terremoto de Portugal. Um terremoto de 8,5 na escala Richter, que é uma escala que vai até 10. Então é um dos terremotos mais cruéis que aconteceu na história da humanidade. Naquela mesma noite, morreu 100.000 pessoas em Lisboa soterradas. E 40.000 pessoas numa cidade ao lado chamada Algarve. Morreu 140.000 portugueses numa noite, em 6 segundos de terremoto. Para você ter uma ideia, a Covid-19 em um ano, matou, eu marquei aqui, 13.800 portugueses. Mas em 1775, no dia 1º de novembro, naquela noite, na mesma noite, em 6 segundos, morreram 140.000 pessoas. Não bastasse isso, um incêndio tremendo acometeu aquela cidade, ou a cidade de Lisboa e Algarve, e também Coimbra. Por quê? Porque em 1975 não usávamos energia elétrica, era tudo lampião. Então estava todo mundo no lampião, todo mundo no querosene, todo mundo nos combustíveis fósseis. E quando tremeu, quando balançou, caiu as casas e a cidade inteira pegou fogo. Gritos de dor se ouvia na cidade no meio da escuridão. Incêndios enormes no meio da escuridão na cidade de Lisboa. 140.000 pessoas morreram na hora. Outras tantas ficaram feridas e gritavam esmagadas no meio dos escombros. Foi tão terrível que, aliás, apesar do terremoto, por causa do abalo que teve, o mar também se balançou. E um maremoto invadiu a cidade. Um tsunami invadiu a cidade. Então foi a maior tragédia da Europa, no dia 1º de novembro de 1775. Na manhã do dia 2 de novembro de 1775, a cidade estava coberta de cinza e de sangue. Outra coisa pior que aconteceu: os portos ficaram abertos e os piratas daquela época invadiram Coimbra, Lisboa e Algarve e roubaram os despojos, roubaram aquilo que sobrou. Entrava no meio dos escombros e levava o ouro, levava a prata, levava aquilo que era de valor. Então foi a maior tragédia que aconteceu na Europa. O rei da época era o Dom José I. Dom José I, o que acontece com o Dom José? No meio do terremoto, ele também se fere, fica gravemente ferido, mas conseguem tirar o Dom José do meio dos escombros. E ele chama o primeiro-ministro. Ele chamando o primeiro-ministro, chamado Marquês de Pombal. Ele fala assim: olha, Marquês de Pombal, faz o seguinte para mim. Vai atrás de um homem de Deus. Vai atrás de um padre. Vai atrás de um rabino. Vai atrás, porque no meio dessa tragédia, só Deus pode nos ajudar. Você já percebeu que quando nós estamos no meio de uma tragédia, a gente corre para Deus? Quando estamos no meio de uma tempestade, de um terremoto, a gente corre para Deus? E o rei de Portugal, Dom José I, ele vai atrás do Marquês de Pombal e fala: eu estou todo machucado, eu estou todo ferido, mas sai pelas ruas de Coimbra e procura um homem de Deus.
porque a cidade está arrasada, os urubus já estão comendo os cadáveres, os piratas já estão roubando, porque os portos não tem mais segurança, a gente não tem mais marinha, a gente não tem exército, a gente não tem mais forças armadas, está tudo sendo invadido. Irmãos, eu estou falando de 1775, não tinha telefone, não tinha internet, não tinha nada disso, não tinha rádio, não tinha como ele se comunicar com outro país, ele estava perdido ali em Lisboa, uma das maiores cidades da Europa. E o Marquês de Pombal, ele sai no meio dos escombros, pelas ruas de Portugal, procurando um homem de Deus, e ele entra numa igreja chamada Convento do Carmo, uma igreja católica, uma basílica, que também tinha sido destruída. E ele acha o padre embaixo do pilar, morto. Ele sai desesperado pelas ruas de Portugal, porque o rei tinha falado para ele: olha, vai atrás do nome de Deus, vai ver se você acha alguma coisa. E quando ele sai pelas ruas de Portugal, de longe ele vê uma mesquita judaica, ou uma sinagoga judaica. Para quem não sabe, o judeu, ele crê no mesmo Deus que está aqui nessa noite. Glória a Deus. Ele vai naquela mesquita, um dos únicos prédios que não tombaram, tinha as rachaduras. E quando ele entra naquela mesquita, ele encontra um rabino com um quepar, que é aquele chapeuzinho que eles usam, orando. E ele chega, ele fala: rabino, o rei mandou vir aqui. O Marquês de Pombal falou: o rei mandou vir aqui. E o rabino olha para ele e fala: mas você nunca veio aqui. Não, mas ele veio aqui porque a cidade está destruída, o incêndio dominou a cidade, os urubus estão comendo os cadáveres, as pessoas, as crianças, as mulheres estão gritando de dor, estão tudo machucado. E ele veio aqui para ouvir o pensamento de um justo. Glória a Deus. Os pensamentos dos justos são retos, a boca dos retos o livrará. E aquele rabino falou: mas você nunca entrou por essa sinagoga, você nunca entrou por essa porta. Mas o Marquês de Pombal falou: eu não saio daqui sem uma resposta. Hoje você não sai daqui sem uma resposta de Deus. Glória a Deus. Você entrou por aquela porta para ouvir o pensamento de um justo. Aquele rabino olha para ele, se levanta e fala para ele: eu já tenho a resposta de Deus. E a resposta de Deus são 3 coisas. Vai lá e fala para o Dom José I, rei de Portugal, para ele fazer 3 coisas. Primeira coisa: sepulte os mortos. Segunda coisa: cuide dos vivos. Terceira coisa: feche os portos. É esse o título da minha mensagem. Sepulte os mortos, cuide dos vivos e feche os portos. Glória a Deus. Marquês de Pombal sai ali, eu estou sentindo a presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Marquês de Pombal sai ali com aquele pensamento, e é esse pensamento que você vai sair hoje, voltando para a tua casa. Sepulte os mortos, cuida dos vivos e feche os portos. Repete comigo: sepulte os mortos, Sepulte os mortos. cuide dos vivos Cuide dos vivos. e feche os portos. Feche os portos. Quem nunca viveu uma tragédia? Quantos terremotos balançaram a tua existência? Quantos incêndios você teve que apagar? Quantas coisas aconteceu que você falou: eu estou abalado por esse terremoto que aconteceu na minha vida. Mas você superou. Mas nessa noite eu vou dar o mesmo conselho do rabino que deu para o Marquês de Pombal. Aquele terremoto que você passou, aquele incêndio que você apagou, está na hora de você sepultar os mortos. Glória a Deus. Está na hora de você deixar o passado.
Está na hora de você falar: eu passei por essa situação, eu passei por essa luta, eu passei por essa decepção, foi um terremoto na minha vida, um tsunami que se levantou contra mim, foi algo que aconteceu. Nessa noite eu falo: sepulta os mortos, já morreu, não adianta você ficar falando disso mais, não adianta você ficar jogando na cara do seu cônjuge, da sua esposa, do teu esposo, acabou, morreu, sepulta, fica perdendo tempo com cadáver. Sepulte os mortos, enterre os mortos. Mas tem gente que parece disco de vinil, os jovens nem sabem o que é isso. Quem lembra do disco de vinil? A maioria não levanta a mão, não sabe. O disco de vinil era aquele bolachão, e a gente tem que tomar um cuidado com ele, porque se ele riscasse, ele começava a tocar e ele voltava. Tipo assim: vai ter que escutar de novo, vai ter que escutar de novo, vai ter que escutar de novo, vai ter que escutar de novo. E tem muita gente que parece disco de vinil. Já aconteceu o terremoto, já passou pelo terremoto, já passou pelo incêndio, já passou pelos escombros, venceu o escombro, mas é disco de vinil. Vai ter que escutar de novo, vai ter que escutar de novo. Meu irmão, nessa noite eu falo para você: sepulta os mortos. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque o sábio Salomão disse: o pensamento do justo são retos, agora o pensamento dos ímpios é engano, armadilha, ratoeira. Não caia nessa ratoeira, não caia nessa arapuca, não caia nessa armadilha. Sepulta esses mortos, sepulta esses mortos. Um novo dia vai raiar. Passado. Pessoas vivem traumas, pessoas passam por decepções, pessoas passam por luta, como passou Portugal em 1775. E o conselho daquele homem de Deus falou: agora já aconteceu, não dá mais para voltar atrás. Morreu? Enterra. Cuide dos vivos. Sepulte os mortos. Repete comigo. Irmãos, não adianta ficar sentindo o cheiro da carniça. Não adianta. Aconteceu o terremoto, aconteceu a tragédia, balançou a tua vida. Eu sei que balançou, mas já passou, já era, não tem como voltar atrás mais. Cuide dos vivos. Os mortos foi ontem e os vivos são hoje. Os mortos foi ontem e os vivos são hoje. Pastor, como assim? Você passou na luta, teve a tragédia, teve a dificuldade. Sepulte agora e comece a viver. Hoje é dia que você vai se alegrar. Hoje é dia que você vai se levantar. Hoje é dia que você vai viver. Hoje é dia que você vai sorrir. O morto ficou lá atrás. Olha o conselho do rabino: sepulte os mortos. Agora comece a cuidar do vivo. Cuide da tua esposa, cuide do teu marido, cuide dos seus filhos. Pega um dinheiro, vai comer uma pizza no final de semana. Pega um final de semana, desce para a praia. Pastor, mas é pecado, se é pecado eu vou lá, porque a Bíblia fala que aonde eu colocar o pé, o lugar se torna santo. Eu sou luz naquele lugar, mesmo que eu vá nas trevas, eu sou luz naquele lugar. Cuida dos vivos, cuida dos vivos, cuida dos vivos. Cuida de você. Hoje a pastora falou algo para mim, eu na hora eu escrevi, ela nem viu. Cuide de você. Vai na frente do espelho. Mulherada, ó. Tem umas mulheres jovens que andam assim. Ó, dá uma empinadinha aí, vai, ó. Se cuida.
Cuida dos vivos. Ó, chega no espelho e fala: nossa, como você é linda. Se você for mulher, né? Só homem. Como você é lindo. Ó, tem um nariz grande, mas você é bonito. Ah, ó. Uau! Acorda de manhã. Vai fazer uma caminhada. Acorda de manhã, vai olhar o sol. Olha que bonito. Tá feio, tá chovendo, tá nada. Mas olha que linda essas nuvens. Ai, credo, porcaria. Cuide dos vivos. Cuida de você. Olha a minha mulher que bonitona. Fica em pé para a igreja ver você. Fica em pé, estou mandando. Vira para lá. Ó. Ela fica com a pinça assim, ó. Tic, 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 tic. Vai lá no cabelo. Veste um monte de roupa. Depois ela vai, pega a primeira que ela põe. Depois. Toda mulher é assim, né? Escolhe um monte de roupa, né? Está cuidando dela, cuide de você. Cuida de você. Quando você começar a falar: eu sou a pessoa mais bonita que tem na face da terra, você está falando assim: eu sou a imagem e semelhança do meu Deus. Glória a Deus. Cuide. Enterre os mortos. Pastor, mas eu sou daquelas pessoas que... Ó vida, ó azar, será que vai dar certo? Ai, queria que o mundo terminasse em barranco para me encostar. Para. O rabino falou: olha, isso aí é para morto. Os mortos a gente enterra. Deus vai dar uma reviravolta na sua vida hoje, viu? Se você está meio desanimado, meio desanimada, eu vou ver domingo que vem pessoas aqui vindo, ó, com o cabelinho penteado. Como é que chama aquele negócio? Gel. A mulherada maquiada, cabelo vai parecer morena, loira, loira morena. Pastor, é pecado? Não, é pecado falar mal da vida dos outros. É pecado falar mal da vida dos outros. O rabino falou: olha, enterra os mortos e cuide dos vivos. Cuide de você. Toma um sol. Toma um suco. Faz uma academia. A pastora falou: vamos fazer academia. Eu falei: olha, eu vou voltar a jogar bola. Porque negócio de esforço repetitivo não é comigo, não. Eu gosto de sair de branco igual o Neymar. Jogada diferente. Pensando o quê? Eu cuido dos vivos. Tem vivo aqui ou não? Por isso que eu cuido de você. Por isso que eu prego para você. Por isso que eu fico falando: tem vivo, vocês lá no grupo, lá vê. A gente coloca todo dia. Ontem eu não pude colocar porque eu fui pregar lá na igreja da Vila Chacrinha. Mas eu coloco lá, de vez em quando na oração, a gente faz uma oração, eu falo: só os vivos, só para ver se alguém responde alguma coisa. Eu vejo que tem alguns que visualizam, outros que reproduzem, e outros que é oração do pastor. Todo dia o pastor fica colocando essa oração. Irmãos, a oração move a mão de Deus. A oração é o melhor método de chegarmos a Deus. É oração daquele cara lá. Deixa para lá. Eu estou cuidando dos vivos. Estava conversando com o irmão lá fora. Nossa igreja é uma igreja abençoada. Não sei se você não sabe, nós estamos passando por uma pandemia. Tem igreja fechando porta aqui em Campolim Paulista. Tem igreja que fechou no começo, tem igreja que fechou no meio, tem igreja fechando agora. Mas nós, pelo contrário, nós estamos ganhando alma, sabe por quê? Porque aqui nós cuidamos de um vivo. Tem um vivo do teu lado aí, olha para ele, dá um sorriso e fala: cuida dos vivos. Aleluia. Não se preocupe. Olha para o pastor, não se preocupe com o que sobrou. Lembra da mulher? Eliseu chega para ela e fala: olha, a senhora tem farinha, tem azeite? Não tem nada. Mas sobrou um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. O rabino estava falando para o Marquês de Pombal: vai lá, manda ele enterrar os mortos,
cuida dos vivos, mas não se preocupe com o que sobrou, porque o que sobrou de Lisboa, Algarve e Coimbra vai ser reconstruído de novo. Glória a Deus. Aleluia! Ah, sobrou um pouco de amor, vai ser reconstruído. Ah, sobrou um pouco de paz, vai ser reconstruído. Ah, sobrou algo semelhante a uma família, vai ser reconstruído. Nunca diga, é impossível. Alberto Santos Dumont, falaram para ele assim: é impossível voar. Quem já voou de avião aí? Bastante gente. Se Alberto Santos Dumont falar é impossível, eu não vou fazer, a irmã foi até para a Europa, né? A senhora não tinha ido para a Europa, ou tinha que ir de navio. Quem já acendeu uma luz aí? Nossa, tem gente que não acendeu luz. É isso aqui, irmão, ó, olhe bem para você aprender, ó. Pum, 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 pum. Ó, apagou, acendeu. Apagou, acendeu. Avião, tudo bem, mas quem já acendeu uma luz aí? Agora todo mundo acendeu, né? Mas vou ensinar de novo, ó. Falaram para Thomas Edison 500 vezes: você não vai inventar lâmpada, você não vai conseguir. E olha o que aconteceu aqui, ó. Nunca diga, eu não posso, mas diga, eu posso tudo naquele que me fortalece. Cuida dos vivos. Aleluia. Sepulte os mortos. Cuida dos vivos. E feche os portos. Por que fecha os portos de Coimbra, de Lisboa, de Algarve? Porque os piratas invadiram. Irmãos, quando nós estamos na pior, daí que Satanás, porque o pirata é aquele que rouba, ele fica de olho para ver o que a pessoa tem, para ele roubar. E Satanás é desse jeito. Pirata é aquele que vê a riqueza e quer tomar. Então feche os portos. Não coloca qualquer pessoa na tua casa sentado no seu sofá, não. Não conta segredo para qualquer um, não. Procura o conselho dos sábios e evite a arapuca dos ímpios. Fecha os seus portos. Não deixa o pirata entrar. Piratas, na maioria dos piratas, inclusive existem piratas hoje, para quem não acredita. Existem piratas até no rio Amazonas. Pesquisa sobre isso. Piratas são homens que não acreditam em Deus. E às vezes o pirata vai lá na tua casa. É aquela pessoa que fala para você por que você vai lá na igreja. É aquela pessoa que fala por que você vai ouvir aquele pastor. Às vezes ela está interessada naquilo que é seu. Ela não está interessada no teu sofá, no sua televisão. Ela está interessada naquilo que é seu, porque Satanás quer roubar a tua unção. Satanás quer roubar a tua intimidade com Deus. Satanás quer roubar aquilo que Deus deu para você e tomou dele. Para quem não sabe, Satanás era anjo. O louvor saiu da boca de Satanás e Deus entregou para você. Glória a Deus. Aleluia. Era ele que louvava no céu. Lúcifer louvava no céu. A palavra Lúcifer quer dizer anjo de luz. Ele era o anjo de luz, regente do coral celestial.
Mas ele se volta contra Deus, e quando Deus joga ele na terra, Deus chega em Lúcifer, eu imagino que põe a mão no peito dele, tira a unção de louvar, tira a unção de adorar, e fala assim: agora eu vou entregar para a minha igreja, eu vou entregar para a minha igreja. É por isso que o pirata do inferno tem ódio de você. Feche os portos, Glória a Deus. feche os portos. O pirata vai lá na tua casa, falar mal de igreja, de pastor, de pastora, de irmão. O intento do pirata é esse: pastor, mas nessa noite eu aprendi, pastor, eu vou enterrar os mortos, eu vou cuidar dos vivos, aleluia. Vem cá, minha mulher, vem cá, minha mulher, vem cá. Ó, a minha casa é eu e ela, o Vinícius, aquele menino bonito lá. Olha lá, eu tenho que cuidar daqueles que estão na minha casa, eu tenho que cuidar dos meus amigos, eu tenho que cuidar daquele que me ajuda. O que passou, passou. O que ficou, ficou. Os mortos foram enterrados. Marquês de Pombal, ele ouve esses 3 conselhos: cuida dos mortos, ou terra os mortos, cuida dos vivos, e fecha os portos. Ele sai pelas ruas de Lisboa. O coração dele só tinha 3 palavras, ou 3 frases: sepultar mortos, cuidar dos vivos, fechar portos. Sepultar mortos, cuidar dos vivos e fechar portos. Sepultar mortos, cuidar dos vivos e fechar portos. Glória a Deus. Quando ele chega no palácio do rei de Portugal, ele diz para o rei de Portugal: eu trago aqui a resposta de Deus. O rei de Portugal se desespera, porque o rei de Portugal, ele foi ensinado que o nosso Deus é um Deus carrasco. E os religiosos do castelo do rei já estavam falando para o rei: isso que aconteceu conosco foi um castigo de Deus. Mas quando o Marquês de Pombal chega e fala: rei, 3 coisas: sepulte os mortos. O rei já manda os soldados que sobraram e fala: vai pelas ruas de Lisboa, pega os cadáveres, pega os mortos, aleluia. Glória a Deus. Que hoje nós vamos começar a limpar essa cidade. Glória a Deus. Pega as edificações, os prédios que ficaram de pé, transforma em hospitais, porque vamos cuidar dos vivos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Fecha os portos, que nenhum pirata mais entra aqui no nosso país. Glória a Deus. Irmãos, não vai entrar demônio mais na tua vida, Glória a Deus. não vai entrar espírito maligno mais na tua vida. Em nome de Jesus. E leia na tua casa. Em 20 anos, Portugal reconstruiu Lisboa. Glória a Deus. Glória a Deus. Em 20 anos, uma cidade totalmente destruída. Tem uma pintura da época que eu pedi para a pastora imprimir para mim. Portugal ficou assim, no dia 1º de novembro de 1775. Uma cidade em chamas, prédios caídos, invadidas pelas ondas e pelo mar, que foi reconstruída. Todas as casas que tinham caído. Glória a Deus. Sabe por quê? Enterraram os mortos, cuidaram dos vivos
e fecharam as portas. Glória a Fica em Deus, pé no teu lugar. glória a Deus. Aleluia. O pensamento do justo são retos, mas os conselhos dos ímpios são engano. As palavras dos ímpios são ciladas para derramar sangue, mas a boca dos retos o livrará. A história não conta o nome desse homem de Deus, desse rabino, que aconselhou o rei de Portugal. Não sabemos o nome dele, sabemos o nome do rei e do Marquês de Pombal. Mas o meu nome é Pastor Júnior Camargo. E eu te falo nessa noite: você quer viver uma reconstrução em pouquíssimo tempo? Quer viver algo novo em pouquíssimo tempo? O ontem morreu, o hoje está vivo, e o amanhã vai ser de vitória. Fecha os teus olhos.